Sucesso, mas sabe cara. qual que é o rolê, cara? O ser humano, e isso é meio curioso falar, mas o ser humano, o ser humano é um... Nós somos grandes primatas. Nós temos uma certa... A gente lida com violência de uma forma curiosa. A gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos. Isso vai virar um Eu vou te dar um exemplo. A gente paga caro, velho, mas muito caro, pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz. Exato. Ou até uma bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado. E a gente paga caro. Os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC. Desde a época do Coliseu. Entendeu? Então não é que a gente repudia violência, a gente repudia alguns tipos de violência. Algumas violências a gente acha legal e a gente tem interesse em ver. Um filme violento. Exato, cara, exato. A gente tem um interesse em ver um filme violento. A gente sabe que aquilo vai ser violento, a gente sabe que vai ter medo, a gente sabe que pode ter pesadelo e a gente paga pra ir ao cinema assistir. Filme terror. Olha que louco, cara. Então não é que a gente não gosta de violência. A gente gosta de alguns tipos de violência, principalmente quando não envolvem nós. É por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que tô ali, com violência aqui acontecendo, eu vou às vezes entrar no meio aqui pra ver o que vai dar. E outra coisa, o ser humano, o nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nós versus eles. Pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar, a gente consegue muito fácil criar grupos. Então se eu tô andando no meio da Índia e eu tô usando uma camiseta do São Paulo e eu ver outro cara usando uma camiseta do São Paulo, pronto, a gente tem algo em comum, portanto eu já confio mais nele do que antes. Exato. E cara, é uma camiseta, é um símbolo, aquilo não diz nada sobre o cara, a gente tá atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara, e isso às vezes é tão forte que leva a pessoa a pegar numa arma e ir pra guerra com a própria vida em prol de uma bandeira, que é um tecido com algumas cores, se você for olhar do ponto de vista literal. Essa capacidade de o ser humano conseguir criar grupos vem de vários circuitos do cérebro, mas um em especial, é de vários, mas um em especial chamado ocitocina. Tem um paper, aliás é Nora Volkow, o nome daquela pesquisadora que eu ia falar antes sobre dopamina, Nora Volkow. É uma das grandes áreas, na área de pesquisa sobre adição com humanos. Tem um outro paper publicado na PNAS chamado Ocitocina promove etnocentrismo humano. É bem forte esse paper. Basicamente, se você der esse hormônio ocitocina intranasalmente para seres humanos, eles ficam mais filantrópicos entre os grupos. Então um São Paulino vai gostar mais de um São Paulino, vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino. Quando o outro São Paulino é exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Quando o outro São Paulino se machucar, a amígdala do São Paulino se ativa mais, indicando que ele detectou um perigo, porque o amigo dele se machucou, porque ele considera amigo. Só que contra um corintiano ele fica mais agressivo, menos altruísta, e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima. Então o cara detecta mais perigo. Mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa, mas quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Faz sentido. E a rede social é uma são as bolhas. Arma de fazer isso, são cara. as chamadas porque bolhas. É muito bom fazer isso. Quanto mais você entra numa bolha, mais ela se fecha em volta de você. Isso. E reforça aquilo, né? E é gostoso, cara. Pô. Mas qual que é essa sedução da violência, Erden? Por exemplo, por que a gente vê as pessoas pararem para ver um acidente, essa sedução do macabro, né? As pessoas param para ver um acidente, mas não param para ajudar uma pessoa em necessidade. Elas, às vezes elas param para xingar alguém que tá fazendo uma coisa horrível, mas elas não param para ajudar uma pessoa que tá precisando. Acidente bem assim, você existe uma explicação. Para tudo, velho. Que merda, olha os caras parando para ver acidente, passando. Caramba, acidente, esse negócio, cara. É alguma coisa relacionada à identificação, tipo, eu acho que é um pouco do que ele falou também, tipo, ufa, não fui eu. Também. Esse alívio de não ser. Novidade. É uma novidade e o nosso cérebro gosta muito de novidade. Se você pegar agora e amanhã botar uma estátua enorme no meio de São Paulo, todo mundo vai parar pra ver. Cara, e filmar de cima, você vai ver que vai chegar um monte de gente perto, bater olhar, o que é isso. Né? Vão pesquisar, porque querem saber o que é uma novidade. E o mesmo acontece com rato, cara. Você bota numa caixa de rato um objeto novo, eles ficam tudo cheirando em volta, vendo o que acontece, é muito parecido. É coisa de mamífero. A gente gosta de alguns graus de novidade, porque evolutivamente isso nos trouxe repertório. Então se você vê que o acidente é um cara que tava de moto, sem capacete, de chinelo,
E umas latas, sei lá, cara, você começa a detectar um padrão ali e você sabe o que não fazer. E o cérebro quer ver padrão, né? Muito. A gente procura demais total. padrão, cara. Total. Demais. Você acha que essa questão de novidade, por exemplo, a gente falou de violência, vamos passar para pornografia. A pornografia, ela entra nesse grupo de novidade ou ela é uma outra entidade da Entra nossa... no mesmo grupo, cara. Existe uma distribuição em forma de curva de Gauss, curva de sino, entre o quão A propenso... gente vai falar da farofa GK como exemplo de alguma coisa hoje? Tem que colocar, né, cara? É uma coisa super importante. Cara, eu nem né? sei o que é isso, Eu cara. também não sei o que é isso. O que é isso, Eu sei que é uma velho? festa, mas eu não sei o que Onde é. rola absurdos. Me mandaram na caixinha no Instagram, você foi na farofa da Absurdos. GK? É Falei, um que absurdo. É onde rola uns absurdos. E o Tirulipa conseguiu ser expulso da festa de GK, né? Cara, Você vê como ele deve ter passado dos esse limites. passou, né? esse Esse passou, né? Mas Cara, vamos lá. Assim, A pornografia... todo em que sentido? mecanismo de vício envolve um início de busca por novidade. Uhum. Tem inúmeros estudos que mostram que aquelas pessoas que são mais propensas a novidades, o que é determinado em parte geneticamente e em parte pela vivência na infância e circuitos neuroplásticos. Por exemplo, tem algumas pessoas específicas que nascem com uma mutação no receptor de dopamina D4 com o alelo 7R. Hoje já se sabe que essas pessoas são muito mais propensas à novidade. Essas pessoas Se arriscam mais, se arriscam, se divorciam mais, se arriscam mais, tentam coisas novas. apostam mais, Sim. tem uma dificuldade de ficar no mesmo lugar. E se você for ver, esses receptores cerebrais, claro que isso eu tô falando sempre de média, tá? Mas, por exemplo, se você pegar populações orientais, principalmente em regiões onde o arroz foi domesticado, o que fez com que as pessoas não precisassem desenvolver muitas tecnologias diferentes para conseguir se sustentar, essas pessoas têm menos esses receptores. Porque elas não precisam de muita novidade. A cultura inteira, por milênios, girou em torno do Elas arroz. desejam que as coisas fiquem iguais. Não é muito importante, não é muito interessante ter novidade ali, porque a galera tem que entender que o nosso cérebro ele é constituído a nível a sua infância determina o seu desenvolvimento neuroplástico do cérebro quando você estava na barriga da sua mãe. Então, por exemplo, se você teve uma mãe que usou droga, uma mãe que se estressou demais, teve um alto nível de cortisol no sangue, epigeneticamente isso já consegue modificar alguns genes seu, fazendo você muitas vezes nascer com mais predisposição ao estresse. Então, por exemplo, pega uma pessoa que teve uma mãe muito estressada e uma pessoa que não teve. Em média, as pessoas que tiveram uma mãe muito estressada, se você der um estresse, tipo um choquezinho, deixar no calor muito tempo, o cortisol sobe mais muitas vezes. É uma pessoa mais predisposta a se estressar do ponto de vista químico. Entendi. Tá? Não que a percepção de estresse vá ser ruim, mas se você medir o hormônio do estresse, pode ser que ele seja, em média, mais alto. Pessoas, por exemplo, que vivenciaram períodos de guerra, tem bons estudos mostrando, você pega mães que tiveram grávidas num período de guerra onde a comida foi cortada e elas tiveram uma privação bizarra de alimento. Os filhos daquelas mães vão ter modificações em enzimas que fazem metabolismo de gordura, metabolismo de glicose, porque a mãe passou uma privação e o filho nasceu com alguma alteração. Então o nosso comportamento ele é moldado pelo que a gente viveu, pelo que a nossa mãe viveu, pela cultura que a gente nasceu. Se você, por exemplo, for uma pessoa do Oriente, onde culturalmente há milênios se cultiva arroz, talvez pela seleção desse gene, você seja uma pessoa que nasça, em média, com menos propensão a buscar novidade. Se você for uma pessoa que nasceu no Oriente, principalmente em países ou continentes onde a busca por coisas novas sempre foi valorizada, talvez você tenha mais esse gene envolvido com busca de novidade, ou esse alelo desse gene. Então, a violência, a pornografia, qualquer tipo de vício, parte de um pressuposto que é uma coisa nova e muitas pessoas têm vontade de buscar coisas novas. E na medida em que a sociedade evolui e a gente tem novas apresentações, internet e tudo mais, é mais fácil. Quando que você iria conseguir ter acesso a tanto conteúdo que você tem hoje no passado, pornografia, etc? Não era uma coisa viável. Sim. Né? E esse estudo que saiu na Neuropsychopharmacology mostrou que o cérebro de uma pessoa com problema com pornografia, que eles definiram lá como uma pessoa que tem problemas sociais devido à pornografia, ele responde de uma mesma forma de uma pessoa adicta.
as mesmas regiões. Quando ele vê uma silhueta de uma mulher, dispara as mesmas regiões do cérebro de um fumante que vê um cigarro. Então é um mecanismo muito parecido. Inclusive a pessoa muitas vezes tem que escalar na forma de pornografia que assiste, né? Tem que ir para cada vez coisas mais agressivas, mais pesadas. Por que eu queria perguntar isso para você? Primeiro, porque eu tenho essa sensação em relação a escalonamento, né? O quanto as coisas elas vão complicando. Mas isso também, Yasmin, acontece, por exemplo, no mundo daquilo que é a prática de exercício, né? Quando você vê uma pessoa que está deixando a academia, né, ou deixando de treinar, ela começa a procurar argumentos infindáveis. Tanto que eu falo sempre pro meu paciente, eu vou concordar com todos os argumentos que você me entregar, porque os argumentos são seus. E eu não tenho como avaliar para você se isso é justo ou não justo. E eu não vou... Exato, isso é o peso para sua vida. E às vezes é um peso que você está atribuindo, às vezes é um peso que você está sentindo. Eu não posso interferir nisso. O que eu posso te entregar é uma tática para você melhorar isso daí.